Vem com a gente. E já voltamos, o programa Vem com a gente, lembrando a você que nos acompanha aqui na TV Gazeta, nós temos a nossa programação de segunda a sexta-feira, das 12 às 13 horas, o Mesa de Notícias, o jornal que vai deixar você muito bem informado de tudo o que acontece no mundo, né? Não só no nosso país, mas em todo o mundo. As principais notícias você pode acompanhar aqui na sua TV Gazeta. E vamos falar sobre beleza, é o assunto mais pedido aqui para ser comentado no programa Vem com a gente, e nós vamos continuar falando, trazendo esses assuntos para você todos os sábados, porque sabemos que interessa todos, né? Aos homens, às mulheres, jovens, crianças, até as crianças hoje já estão correndo atrás de produtos de beleza, atrás de técnicas, né? E nós trouxemos a Giovana Galvão, ela veio de Goiânia, ela que é micropigmentadora, né? E está aqui conosco para falar sobre os lábios. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Maria, obrigada pelo convite. E hoje nós vamos falar sobre a micropigmentação labial, que é um procedimento muito queridinho. Nos últimos 2 anos, a procura por essa técnica cresceu bastante. A mulherada tá doida aí por esse procedimento. A gente teve uma indicação, né, um pedido para falar sobre esse assunto, e já a Giovana já era nossa conhecida, né, e nós ficamos muito felizes por receber você aqui nesta tarde no programa Vem com a gente. Obrigada. E o que é essa micropigmentação labial? Para quem que ela é indicada? A micropigmentação labial, ela é indicada tanto para mulheres que têm os lábios pálidos, e isso às vezes acaba incomodando, quanto para pessoas que têm os lábios escuros e querem uniformizar o tom. Muita gente tem os lábios escuros nas bordas e no meio aquela corzinha mais coradinha, de aspecto mais saudável. Então, para uniformizar o tom, a gente faz a micropigmentação labial com uma técnica de neutralização de lábios escuros. E também, Maria, para qualquer mulher que busca praticidade, hoje em dia as mulheres estão muito em busca disso, né? E a microlabial, ela proporciona essa praticidade, porque você não tem que passar batom toda vez que você for sair, e fica aquele aspecto saudável, de lábio sempre coradinho. E natural, né? Sem nenhum batom, sem nenhuma correção, então é perfeito. Nós vimos umas imagens, né, que a Giovana enviou para a gente, daqui a pouquinho você vai conhecer. E esse procedimento, ele é usado anestésico, dói, como que funciona, Giovana? Antes do procedimento, nós utilizamos um anestésico para que, quando iniciar o procedimento, a cliente sinta o mínimo de desconforto possível, e também, durante todo o procedimento, eu vou repassando esse anestésico. Então, é um procedimento super tranquilo, as clientes acham tranquilo de fazer. Falando assim, né, ouvindo ela falar, está acostumada, né, parece ser bem tranquilo mesmo, mas nós vamos ver isso na prática, Giovana. Tem alguma restrição, alguém que não possa se submeter à micropigmentação labial? Tem sim. Grávidas, mulheres que estão amamentando em amamentação exclusiva, pessoas que estejam fazendo tratamento com algum tipo de ácido, com Rocutan, pessoas que tenham diabetes ou hipertensão não controlada, quem está com o lábio muito ressecado, como é um procedimento que a gente vai implantando a cor, se a pessoa tiver com o lábio ressecado, acaba machucando, então também não pode. É um cuidado que a pessoa tem que ter antes de fazer o procedimento, de passar ali pelo menos uma semana hidratando bastante os lábios. E essa cicatrização, porque fica um inchaço, né? Fica inchado, fica cheio de alguns pontos marcados. Como o que inchaço, fica? ele passa por volta de 3 a 4 horas. E aí, nos 2, 3 primeiros dias, a cor fica um pouco mais escura, né, o que é natural, e depois essa cor começa a desbotar. Do 3º ao 5º dia, ocorre a descamação dos lábios. Então, fica saindo aquela casquinha, tem que hidratar bastante, para evitar que saia esse pigmento. E aí depois começa a ficar na cor que realmente, na cor desejada, né? Que é 30% ali mais claro do que no dia do procedimento, para ficar um aspecto bem natural. Eu sempre prezo pela naturalidade. Giovana, hoje mesmo, antes do programa, eu encontrei uma pessoa que estava falando exatamente sobre a micropigmentação labial e disse que ele tinha os lábios escuros, é um homem, não é uma mulher. Ele tinha os lábios escuros
e foi corrigir para tentar deixá-los mais avermelhados. Só que o resultado foi o contrário, o lábio dele ficou mais escuro ainda. Isso pode acontecer, acontece com frequência, e por que que isso acontece? Bom, em primeiro lugar, Maria, a micropigmentação ela é um procedimento invasivo, onde nós vamos estar implantando pigmento ali dentro da pele. Por isso, tem que ser tomado todo o cuidado em relação à biossegurança, em relação a materiais. É muito importante o profissional saber a procedência daquele material, se é um material regulamentado, de alta tecnologia, e também é muito importante ter o domínio da técnica. Então, se a pessoa não tem o domínio da técnica, ela não sabe a camada correta da implantação do pigmento, pode acontecer isso que você falou, dos lábios ficarem mais escuros ou ficarem manchados. Se a pessoa não domina também, por exemplo, a questão da colorimetria, ela não vai saber que cor que ela tem que colocar naquele lábio para clarear. Isso acontece muito. Então, por isso que é muito importante, sempre que você for escolher um profissional para fazer esse tipo de procedimento, principalmente um procedimento que vai ficar no seu rosto, que vai mexer com a sua autoestima, você pesquisar bastante. E isso que você falou, realmente... a gente observa no dia a dia. Se você vai passar um batom, cada pessoa, né, ele vai ficar de uma cor. Né? Exatamente. Eu passo um batom um pouquinho mais avermelhado, um rosa mais escuro, ele fica vermelho, sabe? Exatamente. E já em outras pessoas, ele fica naquela cor natural, ou fica mais claro, ou fica mais para o lado de vinho, né? Então, a tonalidade, isso influencia muito na hora do profissional, então, escolher esse pigmento. Não é a pessoa que vai se submeter ao procedimento que vai escolher, é o profissional que tem que avaliar, né? Isso, exatamente. Eu recebo muitas mensagens de cliente, às vezes com algumas fotos que eu posto nas minhas redes sociais, de outras clientes, aí elas falam assim, eu quero o meu dessa cor. Só que eu explico que cada pessoa tem um protocolo. Mesmo que eu coloque a mesma cor em todo mundo, cada um vai ficar um tom, porque a cor do lábio é diferente, o organismo é diferente, vai desbotar em uma proporção diferente. A escolha da cor, ela é feita de acordo com o gosto pessoal da pessoa, mas também de acordo com a pele dela, com o que vai ficar melhor, porque nem sempre a pessoa tem esse conhecimento que o profissional tem. Antes de fazer o procedimento, a gente faz o alinhamento das expectativas, do que a pessoa espera daquele procedimento e do que o profissional consegue entregar para ela também. Então vamos ver aqui as imagens que nos foram enviadas para a gente ter uma noção. Olha... Sim, essa imagem é logo após o procedimento, então se vocês repararem, o lábio está inchado, né? E essa pessoa, ela tinha um lábio pálido, então ficou uma cor ali levemente avermelhada. Após os 30 dias, que é o processo da cicatrização, essa cor, ela clareia em média 30 a 40%. E aí, se a pessoa quiser intensificar a cor, a gente faz uma nova sessão para intensificar essa cor. Então, tem como, logo após feito o procedimento, 30 dias depois... Isso, podemos intensificar a cor. Eu sempre falo que eu prefiro fazer para menos do que para mais. Como assim? Eu faço na primeira sessão uma forma que vai ficar mais natural, para que se a pessoa quiser, depois a gente intensifique essa cor. É melhor do que fazer escuro, depois a pessoa não gostar e não conseguir tirar aquilo ali do lábio dela. E não consegue, então? É muito difícil. É muito difícil para retirar depois. É um processo muito doloroso. E isso é permanente ou tem um tempo? Ele tem a durabilidade média de 1 ano e meio a 2 anos, o que é muito bom, porque como a tecnologia sempre vai mudando, né? Os produtos vão mudando, as técnicas vão mudando, a pessoa vai estar ali sempre com o procedimento atual. Então, depois de 1 ano e meio a 2 anos, a gente faz a manutenção desse procedimento para manter aquela cor bonita, de lábio saudável, com aspecto coradinho. Giovana, e existe aí algum risco para se submeter a essa micropigmentação? Como eu te disse, por ser um procedimento invasivo, tem que ter todo o cuidado em relação à biossegurança, a material, a fazer a técnica da forma correta. Como você mesmo disse, tem muitas pessoas que fazem e acaba dando errado. Se o profissional não utilizar normas de biossegurança, pode acontecer de causar algum tipo de infecção no lábio da pessoa, ou do lábio dela ficar manchado. Então é muito importante se atentar a esses cuidados. Então, o mais importante é escolher um bom profissional, não é isso? Exatamente, uma pessoa habilitada, que utilize bons materiais, que tenha uma boa técnica e tenha o conhecimento para realizar aquele procedimento. Olha, foi muito bom estarmos aqui nesta tarde, foi esclarecedor para você que tem aí o desejo, né, de fazer essa
pigmentação labial, né? A Giovana esclareceu muitas coisas aqui nesta tarde e tirou aquele medo, Isso. né? Aquele Tabu, né? Exatamente, porque como eu vi o resultado, antes de vir para cá, eu falei, eu não quero saber desse negócio de micropigmentação não, né? Porque eu vi o resultado em outra pessoa, né, que não foi bem sucedido, porque talvez não escolheu o profissional adequado, né? O profissional realmente que estava apto a fazer este procedimento. Giovana, foi muito bom te receber aqui nos estúdios da TV Gazeta. Muito obrigada. Fiquei muito feliz em você ter vindo, né, participar com a gente. É uma honra para nós e eu quero que você deixe aí para nós as suas redes sociais para que as pessoas possam estar acompanhando o seu trabalho. Deixo sim. Hoje eu faço um trabalho mais assíduo pelo Instagram. O meu Instagram é @GiovanaGalvãoBeauty. Lá eu posto muitos resultados. Giovana Galvão? Beauty. Lá você falou baixo? Lá eu posto muitos resultados de antes e depois, tiro muitas dúvidas, tem gente que tem muito medo ainda de fazer o procedimento. Então lá eu mostro resultados cicatrizados, porque é melhor do que a gente falar, é a gente provar. Então lá eu posto antes e depois, resultado cicatrizado, tiro dúvidas, mostro feedback de clientes que fizeram e o que elas estão falando sobre isso, o que elas acharam. Então me sigam lá que vocês vão gostar. Bom, a Giovana nos deixou tranquila, né? Ela falando, a gente sente segurança. Porque o profissional realmente, né? Aquele que é profissional, a gente sente segurança ao conversar. E a Giovana passou essa segurança para a gente, né? Então, se você quiser acompanhar, ela já deixou aí as redes sociais. E nós agradecemos você pela sua participação. Muito obrigada a vocês pelo convite. Nós vamos para o nosso comercial e eu volto daqui a pouquinho. Eu quero falar hoje sobre fotografia. Daqui a pouco, no programa Vem com a Gente. Vem com a gente.